Bom dia, fonos! Como vocês estão? Então, estamos começando mais uma live. Meu nome é Mara, sou fonoaudióloga clínica, professora universitária, né? Para quem ainda não me conhece. E lembrando que essa live de hoje, ela faz parte de um evento muito maior que eu estou fazendo, que é a jornada Descomplica Fono. Então, essas lives, elas são uma espécie de aquecimento para a gente ir se preparando, para que vocês possam ir se preparando para a jornada. E, gente, essa jornada, para quem ainda não se inscreveu, ela é gratuita e online e é direcionada a fonoaudiólogos e estudantes de graduação. E começa hoje, pessoal. Hoje é o primeiro dia da jornada. Essa jornada ela vai acontecer dias 2, hoje, né? 3 e 4. São 3 dias de conhecimento, de muitos ensinamentos em relação ao desenvolvimento do seu raciocínio clínico, para que você consiga ter um raciocínio rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, ao longo aí da semana passada, já fiz diversas lives com temas relacionados a esse tema central, que vai ser o tema da nossa jornada, tá bom? Então começa hoje, às 20 horas, será liberada a primeira aula. Espero que vocês gostem, tem sido preparado tudo com muito carinho e muito empenho realmente, tá? E essa live de hoje, ela tem o título Como desenvolver a prática no atendimento de voz. E por que desse tema, né? Por que dessa live? Porque, gente, eu escuto muito justamente essa queixa, essa reclamação, né? De que na faculdade não se tem muita prática, né, no atendimento em voz. E eu posso dizer assim com bastante propriedade, porque eu também sou professora, né, da faculdade e eu vejo as coisas, digamos assim, desses dois lados, né? Então, ouvindo os alunos, lembrando também de quando eu fui aluna e agora vendo as coisas assim de outro lado. A questão é que realmente assim na faculdade não tem como você desenvolver prática de tudo de uma forma totalmente completa, assim, né? De uma forma que vai abranger exatamente tudo. Então, por exemplo, você tem lá o estágio de voz, tem as aulas teóricas, tem algumas faculdades que não tem estágio direcionado para cada área, às vezes é um estágio geral para clínica, então tem gente que pega paciente de voz, tem gente que não. Mas assim, tudo bem, né? Tudo bem, porque ainda há tempo para desenvolver essa prática. Você não vai se formar totalmente pronto, né? Como se fosse, então, a faculdade é o último estudo, é o último curso aí que você vai fazer. Não é assim, a gente sabe que a gente precisa estar se atualizando constantemente e a gente precisa sim, né? Todos nós, todos vocês precisam ir desenvolvendo essa prática do atendimento. Eu sei que muitos que estão aqui também me assistindo já atendem voz há bastante tempo, então já tem essa prática, não tem uma dificuldade tão grande, né, com relação a isso. O que eu quero dizer é que assim, a gente vai sempre, nós vamos sempre buscar sermos melhores do que ontem. Hoje nós vamos ser melhores, né, do que nós já fomos ontem, e amanhã nós vamos ser melhores do que fomos ontem. Então, para isso a gente tem que buscar esse lugar também, buscar esse lugar de melhorar. E como que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou falar um pouco sobre essas questões relacionadas à prática nessa live de hoje, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer assim que eu sei que muitos sentem insegurança, muitos fonos que estão começando a atender a área de voz sentem insegurança muitas vezes de começar a atender o primeiro paciente. Porque, claro, na faculdade era aquele lugar quentinho, né? Do tipo assim, a pessoa ficava ali correndo atrás da roda, né? No sentido de ter que ter nota, ter que passar, mas sabia que tinha um professor ali que não ia deixar esse aluno fazer algo de errado, né? E aí depois que você forma, não é mais assim. Aí depois é você e você. Você não tem esse refúgio, esse acolhimento
né? Esse ninho, digamos assim, do professor. Então é você e você. Eu acredito muito assim que a prática ela nos ajuda a ir melhorando quando a gente vai trilhando os caminhos certos. Eu acredito muito nisso. Tem gente que eu conheço pessoas, né, que tem tanta insegurança que querem se preparar primeiro, né? E fazer tudo primeiro, fazer cursos, fazem vários cursos, leem vários livros e tem essa necessidade muito grande, né, de se preparar primeiro e depois ir para a prática, né? E eu acho que a gente precisa alinhar, na minha opinião é isso, a gente precisa alinhar essas duas coisas. E às vezes você vai pegar lá o primeiro paciente de voz e aquilo ali não vai ser confortável, né? Porque você vai sair dessa zona de conforto. Você vai estar num espaço que talvez não seja 100% confortável, porque você ainda não sabe qual é o próximo passo, qual é o seguinte, como que vai terminar essa jornada com esse paciente. Mas se você tiver responsabilidade, né, junto a esse paciente, se você der a real importância que esse paciente também dá para você, você vai ir atrás desse conhecimento. E isso pode ser bom, né? Isso pode ser bom você ter como que fala, tem um cachorro correndo atrás, digamos assim, né? Que você é obrigado a correr. Você não tem a opção de esperar, deixa para depois, agora eu não posso. Não, meu paciente é tal dia, essa semana eu tenho horário, já tenho um paciente de voz, então eu já tenho que me preparar. E tudo bem, né? A gente ter nesse início essa pouca prática, não tem problema quanto a isso. O que eu acho que é importante eu deixar aqui para vocês, assim, essa minha opinião, é que eu acho que é importante ir atrás, tá? É importante ir atrás, sim, quando a gente tem um paciente que está lá aguardando, que está lá esperando e confiando em você, confiando nos resultados aí. Eu tenho também, assim, alguns exemplos até de alunas minhas, né, que às vezes me perguntam assim, Mara, quanto tempo leva para aprender, por exemplo, o tema da jornada, né? Que é como ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Quanto tempo leva para aprender? Isso vai depender muito de cada um, da velocidade. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar. O bom, né, da questão das aulas gravadas é que cada um pode ir dentro do seu ritmo. Mas eu trouxe esse tema agora, esse assunto agora, porque eu percebo que isso tem a ver, tá, com a prática desse aluno. Se é um aluno que ele já tem pacientes, a tendência é ele desenvolver muito mais rápido esse raciocínio clínico e ele realmente ir atrás desse conhecimento, desse resultado. O aluno que ainda não tem pacientes, que eu gosto de voz, eu pretendo trabalhar com voz, mas não é agora ainda, sempre tem aquele confortozinho do tipo assim, não precisa ser para amanhã. Eu ia levantar cedo para estudar, para fazer, não, mas não precisa ser hoje, né? Então, quando a gente tem ali, a gente tem essa pressão, né, de ter um paciente esperando, confiando na gente, a tendência é a gente acabar se dedicando um pouquinho mais e correndo atrás dessas questões, tá bom, pessoal? Podem colocar aqui nos comentários para mim também dúvidas, o que mais acontece aí de dificuldades na prática, quais que são as situações assim que são mais difíceis, né, na prática. E não tô falando só para quem é recém-formado, não, às vezes tem situações que acabam gerando desconforto aí mesmo para quem tem mais tempo de formado também. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá, pessoal, voltou, tinha dado uma pausinha aqui. Vamos falar um pouquinho mais, então, dessa questão da prática, tá, gente? Uma coisa que é importante ficar bastante claro, assim, que eu acredito muito nisso,
é que não é assim, quando que eu vou ter prática no atendimento em voz? Depois que eu tiver atendido 20 pacientes, aí eu vou ter prática. Nem sempre, né? Agora eu não consigo me pensar num exemplo assim. Às vezes eu faço umas analogias, né, com a vida. Agora eu não consigo lembrar de algum exemplo, mas não é bem assim, né? Não é você fazer 20 vezes uma coisa que vai fazer com que você faça bem, né? Você vai fazer bem quando você buscar também se aperfeiçoar naquilo ali. Qualquer esporte também, agora falando em analogia, também pensei nessa questão do esporte, né? Se eu simplesmente pensar assim, eu quero fazer, sei lá, quero fazer vôlei. Então vou começar a jogar vôlei, sei lá, todo dia. Vôlei é mais difícil porque é um esporte mais em grupo, né? Eu quero fazer corrida, né? Quero fazer corrida. Então vou fazer todo dia, tá? Até vou melhorar com o tempo. Agora, muito mais eu vou melhorar se eu tiver indo pelo caminho correto. Ou seja, eu vou pesquisar para ver qual é o melhor jeito, quais são os exercícios que eu tenho que fazer para me preparar, quais são as orientações, né? Então, claro, quando a gente tem um personal, né, um professor específico daquela atividade, ele vai te ajudar a ir assim pelo caminho correto, tá? Então, assim, não necessariamente você simplesmente praticando, fazendo várias vezes um atendimento aí, que vai fazer com que você tenha uma prática adequada, né? Você pode até sentir que né, não sentir mais aquela insegurança tão grande, mas nem sempre aquilo vai fazer com que você tenha uma prática totalmente adequada. Também não estou dizendo que você é obrigado a ter um professor, alguém, um mentor que te auxilie, não. Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem trilhar essa caminhada, digamos assim, sozinhos, né? Só que precisa buscar, entendeu? É isso que eu tô falando, precisa buscar o jeito certo, buscar ser um profissional correto, sem fazer coisinha rápida que vai dar enfim, truquezinho assim que vai gerar um resultado rápido, técnicazinha milagrosa que vai poder ser usada para todo mundo, tá? Esse tipo de coisa, assim. Então, acho que para a prática é importante a gente, primeiro, né? Então, fazendo uma retomada aqui geral, né? Primeiro, a gente não ficar na zona de conforto total, a gente aceitar paciente. Chegou um paciente, a gente pode aceitar se quiser, né? E se você se comprometer a ir atrás e estudar, porque ali é um paciente real, uma vida real, não é algo fictício. Então, se você se comprometer, se você é uma pessoa comprometida, pegue um paciente, aceite um paciente, não fique esperando, conselho meu, né? Não fique esperando estar pronta primeiro, antes de começar a atender, tá? E aí, depois de pegar esse paciente, você vai se preparando aí para cada etapa. Às vezes você não vai ter uma visão inteira desse processo terapêutico, mas vai se preparando para cada etapa. Então, primeiro, a primeira é a anamnese. Espera aí, vou procurar a anamnese de voz. Segundo, avaliação. Vou procurar protocolos de avaliação. Como é que se faz? Aí é bem importante coletar direitinho, né? Fazer essa coleta correta, porque é importante, muita da questão terapêutica depois vai depender disso aí, né? E assim por diante. E agora a terapia, vamos ver. Primeiro vamos analisar as avaliações e aí seguindo essas etapas, né? O que não pode é enrolar, né, gente? Enrolar o paciente não pode, isso não é legal, sabe? Vou fazer qualquer coisa aqui para preencher o tempo. Não, gente, por favor, isso aí não pode, né? Então, o paciente confiou em você, precisa ir atrás, tá, gente? Na aula 3 da jornada, eu vou falar um pouco mais, assim, sobre perguntas relacionadas à prática clínica, tá? Inclusive, né, vocês aí que se inscreveram na jornada, sempre um dia depois da inscrição, veio um e-mail para vocês pedindo para responder uma pesquisa, tá? Respondam, assim, eu tô bem feliz porque tem muitos fonos que estão respondendo. Se você ainda não respondeu, peço que responda também, porque ali eu vejo, né, quais são as dificuldades maiores. Todas essas lives, elas estão
sendo pensadas justamente para ir respondendo as dúvidas que o pessoal está colocando lá, quais são as maiores necessidades, quais são os desejos, né? Como é que está essa questão da escolha da técnica, como é que está a questão do raciocínio. Então, assim, responde lá, não é algo muito demorado, não? E é bem importante que você responda, né? Para que eu possa realmente te ajudar nessa jornada. Então, na aula 3 da jornada, vai falar um pouquinho mais sobre perguntas mesmo que foram tal e qual foram recebidas por vocês. Então, assim, ó, gente, eu quero realmente, hoje é o dia que começa a jornada, tô muito animada, a Josi também, nós estamos trabalhando bastante para criar um conteúdo realmente de valor para vocês, que realmente vai fazer a diferença. Estou ansiosa para saber também qual será, né, a percepção de vocês sobre essa jornada de hoje. Então, anota na agenda, enfim, esteja lá. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para a gente falar um pouco sobre a prática clínica. Podem colocar aí perguntas também, caso vocês tenham, né? Deixa eu ver. Nessa questão de ter um paciente aí que nos dá aquele prazo, né? Que aquilo não é infinito. O momento de aprender não pode ser colocado, não precisa ser colocado lá na frente, precisa ser mais urgente, já falei um pouquinho disso aqui. A responsabilidade junto ao paciente, ou seja, um paciente nos procurou, então ele não é um caso fictício, não é uma brincadeira, é uma pessoa séria, tá, gente? Então, se vocês forem pegar pacientes, tenham essas responsabilidades. Eu acho que é isso, então, pessoal, tá bom? Falei um pouquinho sobre algumas dificuldades, aí essa insegurança no início da prática clínica, que é normal, tá? É normal, assim, com qualquer área. É normal, eu acho que com qualquer profissão, e ainda mais a nossa, assim, que ela não tem uma receita mágica, né? Não tem, assim, um manual, né? Às vezes, assim, vamos ver a dosagem aqui do medicamento. Peso tal da pessoa, não sei o que a pessoa tem isso. A gente não tem um manual, né? Cada paciente que vem, ele é muito diferente um do outro. Então, realmente essa insegurança, ela é comum, eu acho que é comum de acontecer, né? Não tem problema nenhum. E o importante é ir atrás e ir buscando os meios aí de resolver toda essa questão. Tá bom, pessoal? Então, assim, nos vemos hoje na jornada. E é isso. Um abraço a todos vocês.